Hoje eu quero te mostrar que se tiver que colocar atenção em um único ponto para um tratamento da dependência química, esse ponto se chama limites. Meu nome é Rafael Mestres, eu sou psicólogo, terapeuta familiar, especialista em dependência química, atuo há mais de 10 anos orientando pais a resolverem os problemas de drogas na família. E hoje eu vou te explicar o porquê que limites é a chave para o tratamento da dependência. Existe um psicanalista francês chamado Claude Olivenstein, que ele postulou uma coisa muito interessante sobre a origem da dependência química. Ele fala que existem duas condições para que se desenvolva a dependência química. A primeira condição é óbvia, que é o contato com a droga. Ninguém vai desenvolver a dependência química se não tiver contato com a droga, mas nem todo mundo que tem contato com a droga desenvolve a dependência química. E é aí que ele postula a segunda condição, que é a relação com a transgressão de limites. Isso tem a ver com uma característica psicológica que está relacionada a não conseguir lidar com frustração, a não saber esperar, ao imediatismo, à imaturidade psíquica. Então, a relação com a transgressão de limites é assim, existe um limite que eu não aceito, não consigo lidar com ele, eu transgrido. E a repetição disso daria para traduzir como a relação com a transgressão de limites. Então essa é uma das marcas da dependência química, que é a ausência de limites. E como que isso se manifesta? Algumas coisas muito comuns no início da dependência, quando o dependente já tem consciência do problema e olha lá por início, para quando que ele notou os primeiros sinais que ele teria um problema com substância. Esses sinais estão basicamente relacionados à tolerância, que eu lembro que uma vez eu assisti uma palestra de um jornalista, o Rui Castro, que ele fala abertamente sobre o histórico dele com o alcoolismo. Ele relata que as primeiras experiências dele com álcool na adolescência, ele olha para trás e tem um fator que chama a atenção dele, que na experiência que ele tinha com os amigos lá com excesso de álcool, ele é o que menos passava mal. Os amigos tinham muito mais consequências de passar mal por causa do consumo do que ele. Isso chama tolerância, o quanto que o corpo se adapta à substância. Então esse é um dos pontos comuns do início da dependência. E o segundo é aquela marca do sempre mais. Um relato comum também é que assim, eu usava com meus amigos, bebia, usava droga com meus amigos, e todos paravam e eu não, eu queria continuar. Às vezes mudava de festa, ia para um outro lugar para continuar usando e não consegue ver o fim. Ou bebia até acabar tudo, não consegue parar. Essa marca do sempre mais, que isso já se manifesta antes até do desenvolvimento da dependência. Claro que isso não é uma regra, que todo caso vai ser assim, ou sempre que é assim tem, mas é um fenômeno comum de se observar, que tem a ver com essa característica da ausência de limites da dependência. E quando o problema já está instalado, o que eu ouço muito dos pais que buscam tratamento tem a ver com três fatores principais assim, que estão relacionados a essa ausência de limites. Primeiro, com relação a gastos, que o filho estoura o limite do cartão, gasta mais do que podia, não respeita o limite que os pais estabelecem financeiro, eventualmente rouba dinheiro dos pais, pega o cartão escondido. Então essa ausência de limites com gastos é uma marca comum da dependência. Ausência de limite com horário, é comum o dependente trocar o dia pela noite, não respeitar os horários que os pais estabelecem, sai a hora que quer, volta a hora que quer, não tem nenhum limite com horário. E nenhum limite com respeito, seja respeito pela casa, respeito pelos pais, na forma como fala, na forma como trata, em quem leva para casa, ou quando os pais saem, faz festa em casa, não respeita os limites e os valores familiares também. Então, de novo, uma ausência total de limites. Então, considerando que a marca da dependência química é a ausência de limites, o que dá para pensar sobre o tratamento, ou no que consiste um tratamento? O tratamento, em suas inúmeras variações, vai consistir em estabelecer limites para o paciente dependente químico. Tem uma máxima um pouco pesada até na dependência, mas que é verdadeira, que são os 3 Cs da dependência química. Porque assim, o dependente químico ele sempre vai encontrar limite. Se não for na família, vai ser um dos 3 Cs. Clínica, cadeia ou cemitério. É pesado isso, mas infelizmente tem a sua verdade nessa afirmação e não é à toa que é um mote conhecido no meio da dependência química. Vamos pensar os mais graves, que são a cadeia e o cemitério, para casos em que a gente não está considerando um tratamento, uma tentativa de tratamento. A clínica ela é a opção para quando o quadro de dependência já chegou num nível de gravidade que a família já não consegue mais estabelecer o limite e conseguir manter um tratamento funcionando a nível ambulatorial, que é fora de uma clínica. Então a clínica ela dá esse limite para o paciente. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu observo no dia a dia, que quando os pacientes são internados da forma certa, no tempo certo, que isso tem a ver também, às vezes, algumas internações que acontecem do nada, de forma involuntária, e sem nenhum contexto ou uma construção, acabam
às vezes mais atrapalhando que ajudando, mas quando a internação numa clínica é feita no tempo certo e da forma certa, é impressionante o quanto o paciente fica mais organizado e se sente até aliviado de alguma forma por estar ali. Na clínica ele vai ter regra, rotina, horário para acordar, horário para dormir, horário para comer, vai estar acolhido ali, vai ter com outras pessoas que estão passando pela mesma situação que ele, vai ter uma estrutura para que ele possa se sentir seguro. Então, entre os 3 Cs, a melhor opção é clínica, mas a melhor alternativa ainda é quando a família consegue estabelecer os limites antes de chegar numa necessidade de clínica. Que a família conseguir estabelecer os limites que ele não vai conseguir transgredir, né, para que ele não estabeleça aquela relação com a transgressão de limites, e oferecer um tratamento. Porque como a dependência química é uma doença, né, não adianta só a família estar colocando limite. Também tem que dar um suporte de tratamento para as necessidades que o paciente tenha, sejam psicológicas, biológicas, sociais, enfim, que ele possa ter um suporte para lidar com o problema que está se instalando ali. Um detalhe importante para os pais com relação ao limite. Limite não são palavras, limite não é ameaça, não é briga, não é sermão, não é explicação, não é convencimento, não é dizer, você precisa parar, você... Não, limite tem a ver com ação, com atitude, com uma posição dos pais prática, que eles consigam estabelecer uma ordem ali na relação com o filho, porque isso é muito confundido. Às vezes eu falo sobre a necessidade de estabelecer limites, mas eu falo para ele, usou a frase eu falo para ele, já tem um furo aí. Tá? Porque o limite assim, é o que é feito, qual ação é tomada, como que os pais vão se posicionar de uma forma que o filho não consiga transgredir aquele limite, sem ter consequências ou de uma forma que ele volte a dar o ritmo de como as coisas estão acontecendo em casa. E isso tem tudo a ver com o que eu coloquei no início sobre as 2 condições para a dependência. Contato com a droga e relação com a transgressão de limites. Né? No tratamento, os limites têm a ver com evitar o contato com a droga e com a pessoa desenvolver, até internamente e socialmente com a família e com o meio social, a capacidade de lidar e de estabelecer limites, de conseguir dizer não para algumas situações e para si mesmo. E todo esse processo de tratamento, quando é o caso que os pais estão procurando ajuda para um filho que está usando droga, esse processo começa pelos pais. Os pais se capacitarem para conseguirem estabelecer os limites necessários para que um tratamento aconteça. E, claro, conhecerem um pouco da dependência química e de como funciona um tratamento para poder oferecer isso para o filho. Para os pais que querem se capacitar, que não têm interesse em se aprofundar nesse tema, eu deixo aqui na descrição os links, e vou tentar deixar aqui no vídeo também, link de alternativas para se capacitar, tá? de alguns cursos, alguns textos, para quem quiser entrar nesse universo, para os pais que precisem entrar nesse universo para dar um primeiro passo na direção de uma solução desse problema, já começa com um bom caminho por aqui. Ok? Um abraço e até mais.